Você já imaginou o som do silêncio absoluto? Não um silêncio terreno, quebrado pelo vento ou por uma respiração distante, mas um silêncio cósmico. Um silêncio que cala os anjos, que emudece o coro celestial, que se impõe diante do próprio trono da existência. Que evento poderia ser tão terrível, tão sagrado ou tão avassalador a ponto de suspender o louvor eterno do céu? A resposta está guardada em um antigo livro, em uma profecia que atravessa milênios. Nas visões concedidas a João, na ilha de Patmos, desdobra-se o destino do tempo. Um pergaminho selado com 7 selos contém os decretos finais de Deus. Um a um, os selos são rompidos. O primeiro libera um cavaleiro com um arco, partindo para conquistar. O segundo, um cavaleiro com uma grande espada, a quem foi dado o poder de tirar a paz da terra. O terceiro, um cavaleiro com uma balança, trazendo a fome e a escassez. E o quarto, um cavaleiro pálido, cujo nome era Morte, e o inferno o seguia. Com o quinto selo, ouvimos o clamor das almas dos mártires, pedindo por justiça. Com o sexto, a própria estrutura da realidade treme. Um grande terremoto, o sol se torna negro, a lua, como sangue, e as estrelas do céu caem sobre a terra. Reis, generais e poderosos se escondem em cavernas, clamando às montanhas que caiam sobre eles, para os esconder da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. O caos parece ter atingido seu ápice, mas o pior ainda está por vir. Então, o 7º selo é rompido, e o que se segue não é um estrondo, nem um grito, nem uma nova calamidade visível. O que se segue é o mais profundo e inquietante de todos os sinais. Fez-se silêncio no céu, por quase meia hora. Imagine a cena. O incessante santo, santo, santo dos serafins cessa. A melodia das harpas dos anciãos se apaga. O som de muitas águas da voz do Criador se aquieta. Todo o céu, em um ato de reverência e pavor, prende a respiração. É um silêncio prenhe de significado. É o respeito solene que precede a manifestação final da justiça divina. É o momento de calma antes da tempestade perfeita, onde as orações dos santos, acumuladas por séculos, estão prestes a ser respondidas com fogo do altar. Pois é neste silêncio que 7 anjos recebem 7 trombetas. A quietude é a preparação para uma nova e terrível sinfonia de juízos. Quando o silêncio finalmente é quebrado, é com o som da primeira trombeta. Saraiva e fogo, misturados com sangue, são lançados sobre a terra. A segunda trombeta lança ao mar algo como uma grande montanha ardente, e a terça parte do mar se torna sangue. A cada toque, uma nova praga se desdobra, revelando que a ira contida naquele silêncio era mais terrível do que qualquer som. E a partir daí, a visão se acelera em direção ao clímax. Surgem bestas do mar e da terra, exigindo adoração e marcando seus seguidores. O mundo é dividido entre aqueles que servem ao engano e aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, mesmo sob o custo de suas próprias vidas. As taças da ira divina são derramadas, o grande conflito se desenrola e o juízo final é estabelecido. Mas, em meio à escuridão mais profunda, uma luz inextinguível brilha. A promessa de um novo céu e uma nova terra. Um lugar onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. A esperança final não é a aniquilação, mas a restauração. A vitória não é da morte, mas daquele que vive para todo o sempre. Aquele silêncio no céu durou meia hora. Um breve, mas eterno, intervalo entre a misericórdia e o juízo. E hoje, no ruído ensurdecedor de um mundo que se recusa a ficar quieto, que ignora os sinais e despreza as profecias, talvez a pergunta mais importante não seja sobre o que aconteceu depois daquele silêncio, mas se, quando um silêncio semelhante nos for oferecido como um último aviso, nós seremos capazes de ouvi-lo.